Namastê! Bom dia, gente! Tudo bem? Então vamos para mais um dia de luz e de amor. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Eu estou muito feliz. Eu não sei se vocês viram ontem. Eu postei que teremos uma novidade bem legal lá no nosso curso, né? Eu disse que eu ia comentar com vocês um pouquinho aqui nas lives, né? Que eu tô desenvolvendo um curso. E o nome dele, ele se chama, que é 5 passos, né? Na verdade, para você não ter uma imagem negativa sobre si mesma. Então, lá na plataforma, eu fiz um passo a passo, né? Desses 5 passos de todo da minha trajetória, assim, do meu caminho, sabe? Pra poder realmente curar essas distorções da beleza que eu criei. Então eu trouxe toda a minha experiência, assim, toda a minha bagagem de conhecimento pra poder realmente ajudar vocês, assim, nesse sentido, né? De realmente a gente ter práticas no dia a dia para que a gente pudesse realmente conseguir não ter essa imagem negativa, né? Então tá bem lindo o curso, ele tá bem rico. E aí eu fiz uma aula bônus ontem de um que eu não vou comentar porque é bem especial, mas pra quem me segue já sabe o que é. E tá bem lindo, gente. E a gente só tá agora vai organizar o site certinho. E logo ele já vai estar disponível para vocês poderem usufruir aí desse projeto que já faz um tempo que eu quis criar ele tava nas minhas ideias e agora eu consegui materializar ele nesse momento presente. E, enfim, tá muito lindo e assim, é um valor super acessível, tá? Não é um valor nada exacerbado, é um valor justo pelo trabalho e eu acredito que vocês vão conseguir curtir ele, assim, tanto quanto eu, sabe? Enfim, e aplicar na vida de vocês, né? Porque tudo que a gente precisa fazer na nossa vida é aplicar o conhecimento também, né? Porque eu mais vejo é que a gente acaba comprando muito curso, isso eu falo por experiência própria também, de você comprar um curso, ouvir, ler, enfim, e não ter prática, sabe? E pra mim as práticas são muito importantes porque é isso que eu aprendo, né, nos cursos com a minha mestra e também de uma mentoria que eu fiz, né, que eu fiz uma mentoria com a Isis e que ela tinha o e-book e tinha essas práticas, né, tinha essas perguntinhas, assim, exercícios que eu coloquei lá pra vocês também. E eu vejo o quanto é importante a gente ter prática também quando a gente faz um curso, sabe? Então, pra quem faz curso também, ó, já fica a dica. Porque, gente, a gente precisa aplicar na nossa vida o que a gente aprende, né? O conhecimento. Não adianta a gente ficar no mundo das ideias, ali no mundo mental, e não colocar no papel, né? Escrever, realmente refletir sobre aquilo que você tá aprendendo, né? É que nem na faculdade, gente, aprende conhecimento, mas você precisa fazer exercícios, você tem as provas. Então, tudo isso é importante, né? A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então, a ideia do curso é bem essa. Ele é um curso onde vocês vão receber o conhecimento, vão receber acessar o meu campo de energia também, porque são as minhas informações, aquilo que eu já integrei em mim, que eu pratico, que eu coloco na minha vida, né? E também ter essa questão das práticas, né? Então vai ter tantos exercícios lá do e-book, também práticas mesmo, de vocês fazerem no dia a dia e aplicarem. Então é muito importante que você entenda que para você realmente desconstruir essa imagem negativa que você tem da sua imagem, né? Você precisa fazer as práticas, né? Vocês precisam fazer todos os exercícios do e-book tem lá, então é bem importante. Tá bem lindo, tá bem fácil o acesso, vai ter introdução bonitinha, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, e aí a aula bônus. Tá bom, gente? Enfim, eu já queria deixar esse recado de início. E para dizer o que a gente vai conversar hoje, né?
eu senti de falar sobre um assunto que eu já disse que eu ia conversar com vocês, que é algo relacionado a um dos processos bem intensos, digamos assim, para mim, que foi bem doloroso também, não foi um processo fácil. Digamos que eu sinto que eu já melhorei muito nesse processo e que eu sei que eu preciso melhorar mais, disso eu tenho certeza, não tenho dúvida, que é sobre a minha compulsão alimentar, né? Eu já venho comentando com vocês há um tempo, em vários outros vídeos, e aí hoje eu senti de falar sobre isso, e eu já tinha comentado em alguns vídeos e até uma seguidora tinha mandado um recado lá dizendo que também sofria sobre isso. E aí eu senti de conversar hoje pra gente poder trocar uma ideia sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto que não é fácil para quem sofre, né? E só que eu queria deixar muito claro para vocês que eu tô falando do meu processo, né, da minha experiência, daquilo que eu fiz pra mim. Então, é mais como um desabafo aqui, uma vulnerabilidade também para incentivar vocês a procurarem ajuda, né, gente? Quando a gente sofre de algum transtorno, algo relacionado a nesse sentido, é muito importante a gente procurar ajuda profissional, né? Principalmente a profissional de saúde, um médico, um psicólogo, um terapeuta, enfim, alguém que realmente te ajude a trilhar esse caminho, né? Porque quando a gente descobre, né, que nem no meu caso, que eu descobri que eu tinha compulsão alimentar, eu não consegui fazer esse processo sozinha. Apesar de eu saber que eu tinha, né, que eu fazia tudo isso, que eu tava me prejudicando, eu não consegui fazer sozinha, quebrar isso sozinha. Então eu tive que procurar ajuda profissional mesmo para poder realmente integrar e entender esse processo, né? Porque assim como eu construí a compulsão, eu tenho que desconstruir ela, e é tudo um processo. E a gente sempre vai lembrar disso, que a cura ela não combina com pressa. Então você tem que ser ter muita compaixão, sendo amorosa no seu processo também, tá bom? Então, gente, eu já venho falando pra vocês há um tempo, eu sempre fui uma pessoa que sofri em relação à balança, né, desde a adolescência. Sou uma menina que desenvolveu o corpo cedo, então, assim, é tendência mesmo de família, né, de ter um corpo grande, de acumular muita gordura também. Então, nessa parte do quadril, assim, eu acumulo muita gordura, então assim é algo que é de família mesmo, vem da estrutura da família, né, da genética. E eu sempre sofri com isso, assim. E eu vejo que essa questão também da alimentação é muito familiar, né? Que nem vocês sabem, eu sou gaúcha, eu sou de Porto Alegre, então aqui você sabe, gaúcho come carne, churrasco todo final de semana, é pão, é muita comida, digamos assim, calórica mesmo, né? E aí eu comecei a refletir, né, sobre esse processo, assim, de questão alimentar, por nós gaúchos sermos assim, né, pelo menos isso no meu processo familiar. A gente sempre buscou, né, tipo assim, eu sinto que isso é muito familiar mesmo, de buscar, tipo, comer até se sentir extremamente estufado, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, comi. Aí tu vai lá, sabe, que nem soltar o botão da calça, assim. Meu Deus, comi, agora eu tô cheio. Então eu sempre senti isso e buscava isso também, de tipo assim, eu sei que eu tenho que parar só quando eu senti essa sensação de que, meu Deus, eu comi demais, agora eu tô estufada e agora eu posso parar de comer. Então eu fiz esse processo desde pequena, né? Eu comecei a refletir sobre esse processo da compulsão e aí eu percebi que eu buscava muito esse lugar de, tipo assim, comer até eu sentir que, nossa, agora chega, agora eu tô estufada, agora eu posso parar de comer. Então buscar essa sensação de estufamento, porque daí tava ok, entendeu? Tipo, agora eu sei que o meu corpo sinalizou que eu não posso comer mais nada, né?
E isso a gente sabe que tá errado, né? Porque você não pode buscar a sensação de que, meu Deus, estou estufado, né? Porque isso realmente é um agravamento. Você tá agravando o seu corpo quando você busca esse tipo de sensação. Então eu vejo que isso é bem familiar, né? A família faz muito isso. A gente tem uma família onde é muito grande, onde a gente tem essa fartura de fazer um monte de comida, de ter opção de um monte de coisa para comer. Não tem nada de errado com isso, mas eu acho que é algo que realmente a gente vai construindo, né? E eu vejo que eu fiz esse padrão familiar, assim, de alimentação, porque eu vejo isso na minha família e eu segui também, e isso eu segui desde pequena, né? Então, quando eu comecei a desenvolver o meu corpo, né, lá na fase da pré-adolescência ali, eu comecei a sofrer com isso, porque daí eu comecei a desenvolver esse corpo e comia muito, né? E acabava sofrendo com a balança, né? Então aí eu sempre fui aquela menina de que, por exemplo, engordava, meu Deus, engordei, para de comer. Aí comecei esses transtornos alimentares real. E fazia isso sem acompanhamento, na época eu não tinha condições financeiras para cuidar disso, né? Então eu mesma comecei a criar essas loucuras de alimentares mesmo, né? De parar de comer, de fazer tipo dietas malucas que a gente aprende aí na internet. E parava de comer, daí depois voltava a comer de novo, e assim eu ia. E aí eu fiz esses processos ao longo da minha vida inteira. Então eu lembro que eu sempre fui uma pessoa que sofri mesmo. Então, tipo, tinha épocas que eu conseguia manter o peso, mas sempre com aquele esforço muito grande, né? De cuidar tudo que eu tava comendo pra não comer em excesso. Mas tinha outros momentos em que, tipo, eu botava o pé na jaca, assim, e comia como se não houvesse amanhã. E aí eu engordava, só que eu engordava muito rápido, né? Então, tipo assim, eu tinha esse processo de engordar muito rápido. E aí eu sei que isso aí foi durante anos, né, gente? Desde a adolescência até a fase adulta. E eu nunca tinha tinha dado um nome, entende? Tipo, eu sabia que eu comia demais, comia em excesso. Mas eu nunca dei um nome pra isso, né? Não sabia que era compulsão alimentar. E aí o estalo, assim, maior que eu tive, né? Tipo assim, meu Deus, realmente estou prejudicando meu corpo. Foi quando eu fui morar na praia. E aí lá na praia eu engordei também de uma forma muito absurda, 10 quilos. E aí foi quando, depois do meu curso de reiki, né? Que eu tava lá em Floripa. E aí eu tava me arrumando pra ir pro curso da Nu, né? E aí eu me olhei no espelho, assim, tinha um espelho maior. Tinha espelho grande lá na praia também. Mas lá em Floripa foi algo que veio aquela consciência muito forte, né? Quando a gente acessa o campo de energia, né? Principalmente na minha mestra, a gente começa a ver coisas que a gente não vê. Porque a gente faz isso, quando a gente tá agravado, a gente não olha para nossas questões. E aí quando a gente realmente vai para esse processo de cura, a gente começa a ver as coisas que a gente não via. Então lá em Floripa eu tava me arrumando para ir pro curso quando eu olhei no espelho e vi o quanto eu tinha me agravado, o quanto realmente eu tinha me prejudicado. Eu tava extremamente inchada, eu tinha engordado 10 quilos, eu não tava feliz comigo, não tava feliz com a minha aparência, com o meu corpo, porque eu sabia que aquilo ali era agravamento, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, tudo bem, engordou só 10 quilos, mas não é só engordar 10 quilos, é eu agravar o meu corpo, eu saber que eu tava me alimentando e comendo demais. Isso é agravamento, a gente não pode colocar e dizer assim, não tem problema sim. Então eu sabia que eu tinha agravado o meu corpo e que eu tinha prejudicado ele. E aí veio essa consciência muito forte. Só que eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito pra culpa, então eu sempre vibrei na culpa, né? Era um padrão meu isso também. Então eu fui pra culpa muito forte, né? Tipo assim, nossa, de novo eu tô fazendo isso. E aí eu percebi que era um grau de repetição na minha vida. E aí lá no curso foi muito intenso, porque veio várias respostas relacionadas a isso. E aí foi quando eu senti aquele basta, sabe? Aquele chega. Acontece muito isso em alguns processos, né? Eu realmente fiquei muito
como é que eu posso dizer? Eu fiquei muito triste mesmo por mim, sabe? Porque eu sabia que ninguém tinha, não existiam culpados, entende? Era eu que tava me prejudicando. E aí foi quando eu falei, caramba, eu não quero mais passar por isso não. E aí foi quando eu dei aquele basta, tipo assim, eu vou me curar disso e eu quero ver eu quero saber por que eu faço isso, né? Por que tá acontecendo isso? E vou procurar ajuda, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer isso sozinha. E aí foi quando eu realmente, daí depois da praia, né, que eu tomei consciência disso, eu fui pra Urubici, daí fui fazer o meu voluntariado lá, e aí comecei a fazer os pacotes de atendimento com a No, e foi lá que eu comecei a desabafar, né, e conversar sobre isso, assim, me abrir mesmo e dar um nome pra isso, né, porque pra mim, gente, era muito difícil falar que eu sofria de compulsão, entende? Tipo, admitir que eu tinha esse problema, porque eu tinha muita vergonha também de falar sobre isso. E eu sei que muitas pessoas passam por isso e também sentem vergonha de compartilhar, não querem compartilhar algum transtorno tão forte, né? Então eu passei muito por isso de tipo assim, nossa, era muito difícil de falar que eu sofria do transtorno, né? E aí foi quando a No fez a questão da prática da vulnerabilidade, que a gente precisava se vulnerabilizar, a gente precisava falar, pedir ajuda, né? Porque quando a gente precisa de ajuda, que nem eu falo pra vocês, quando a gente quer se conectar com o divino e quer pedir ajuda, o que a gente faz? A gente se ajoelha, a gente chora, a gente implora, a gente pede ajuda pra ele. E a ajuda ele vem. Só que a gente precisa aprender a se vulnerabilizar pra ele, pra gente conseguir esse amparo, esse auxílio. Porque ele não vai ajudar se a gente não admitir que a gente tá precisando. Então, pra mim, era muito difícil admitir isso para as pessoas também, e principalmente pra mim. E aí foi no curso, né, que eu comecei a falar sobre isso. Eu comecei a sentir que eu preciso começar a comentar sobre isso. Preciso admitir para mim mesma que eu tenho isso, que eu sofro disso e que eu preciso me curar. E aí foi aquele querer muito forte da cura, né? E aí começou lá, comecei a me vulnerabilizar, falar sobre esse processo, né, falar. E aí foi quando eu realmente comecei a me conscientizar, assim, em quais momentos que eu sofria, né, por que eu comia tanto. Aí eu comecei a investigar isso, porque quando você tá no processo de cura, você vai ter que se comprometer, e se comprometer é realmente se observar. Em quais momentos eu como demais? Por que eu como? Qual é a emoção que vem pra mim, que eu tô sentindo naquele momento e que tá vindo e que eu acabo tendo esse gatilho de comer? Por que toda vez que eu como eu tenho que sentir que eu tô estufada, sendo que isso é agravamento do corpo, isso não é legal? E aí foi quando eu realmente peguei e comecei a fazer esse processo de investigação comigo. Aí foi lá em Urubici que eu comecei. Foi quando eu procurei uma Nutri também, porque daí eu tinha mudado a minha alimentação, né, pra vegana, né, depois que eu fiz o curso do Reiki. E aí conversei com a Nutri sobre isso, ela me deu várias dicas, ela pegou e me fez todo um acompanhamento. Aí foi quando eu comecei a acompanhar e fazer certinho tudo aquilo que ela me pedia, né? Comecei a cortar muita coisa de processado, coisa que eu comia. Então, como eu escolhi a cadeia alimentar do vegano, né? Então foi algo que me ajudou muito, entendeu? Porque eu cortei muita coisa processada que eu comia e que tava me prejudicando também. Então, ser vegana também facilitou a minha vida, né? Facilitou no sentido de realmente eu começar a cortar certas coisas. Mas que nem eu falei, é um processo, gente. Foi assim, ó, de passinho em passinho. E como é até hoje, porque eu sei que eu ainda não tô perfeita na minha alimentação. E que às vezes eu me passo ainda, que eu como muita coisa que me prejudica, me deixa inchada, né? Porque eu vejo que a questão da alimentação não é só a questão de, estou com acúmulo de gordura, é questão também de você reter muitos líquidos, né? Ir para esse lugar de estufamento, de se inchar mesmo, de você, por exemplo, não praticar uma atividade física, você não tomar água, né? Porque a gente esquece de tomar água. Eu sou uma pessoa que tem que estar com a garrafa na minha cara, assim, para poder lembrar que eu tenho que tomar água. Então, assim, tudo é um processo. Tudo é aquele passinho, passinho, e é aquela vitória, né? Dizer assim, nossa, agora eu consegui
superar isso aqui, né? E aí, gente, depois de Urubici, vim pra casa da minha mãe, vim pra cá, ainda a alimentação não é das melhores, vejo que eu ainda me passo, mas eu já superei muita coisa, sei que foi um processo, assim, que eu tive que sair da culpa também, né? Porque não adianta você se sentir culpado porque você agravou seu corpo. É importante você admitir isso pra você. Nossa, tô passando por isso e eu tenho que ser amorosa agora em realmente buscar ajuda e me ajudar o meu corpo, né? Porque, gente, quando a gente come em excesso, a gente agrava tanto o corpo que a gente perde a sensibilidade dele, sabe? Então, assim, essa questão de, por exemplo, da Ayurveda, que foi algo que pra mim, assim, caiu como luva, né? Que a gente precisa comer quando a gente tá com fome, sabe? A gente tem que comer quando você realmente tem aquela fome real. Não é comer por comer. E a gente faz muito isso, né? E eu vejo que eu fazia muito isso, de pegar, vou comer uma bolachinha aqui. Vou comer não sei o que, sabe? Não esperar a fome vir, assim, a fome real vir e dizer assim, nossa, agora eu tô com fome, agora eu vou parar pra comer. Então a gente perde, na verdade, né, essa sensibilidade do corpo, de dizer assim, o que o corpo tá me pedindo, o que ele tá me dizendo, sabe? Então, assim, eu tive que passar por toda essa observação e é você se observar, ver que você tá fazendo isso e que você tem que admitir que você tá agravando o seu corpo e que você quer muito forte se curar disso, você precisa querer, porque quando você tem esse querer forte, você se cura. E o mais importante ainda é você procurar ajuda profissional, né? Então, lembrando, eu tô aqui falando do meu processo, da minha experiência, daquilo que eu fiz pra mim. E eu tive que procurar ajuda. Eu tive que ser humilde o suficiente para dizer, eu não consigo fazer esse processo sozinha. Eu preciso encontrar alguém que me ajude. E aí foi quando eu realmente procurei profissionais para me ajudar. Então, se você sofre, assim como já compartilharam aqui comigo, né, nas redes sociais, procure ajuda, sabe? Seja muito amorosa com você nesse processo. Não se culpe, apesar de muitas vezes a gente ir pra culpa. Não se culpe, né? Saiba que a gente às vezes tem esses padrões mesmo. Eu vi que isso é um pouco meio familiar e também é um pouco assim de realmente por exemplo, se eu tô triste, melancólica, eu desconto na comida. Então, assim, são padrões que eu tive que observar em mim, que eu fazia e que às vezes eu faço ainda e que eu tenho que estar sempre olhando pra mim, dizendo, caramba, eu tenho que melhorar aqui, né? E o processo de cura, ele não combina com pressa, então você tem que fazer aos pouquinhos, mas entender, gente, que esse corpo aqui é um templo, é que nem eu já expliquei, é como se estivesse entrando numa igreja, num templo sagrado. Você tem que honrar e agradecer, o seu espírito tá morando aqui. Então a gente precisa realmente cuidar dessa parte física, a gente não pode esquecer e realmente agravar, perder essa sensibilidade do corpo, sabe? Amar cada partezinha dele e realmente ser muito amorosa com o processo, de dizer que tá tudo bem, agora eu vou cuidar mais do meu corpo, eu vou escolher ter uma alimentação melhor, né? Porque a gente é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente informa para nossas células. A gente sabe que se a gente não tem uma alimentação adequada, as doenças elas aparecem, elas surgem. Aí a gente acaba tendo que gastar uma grana para poder recuperar a saúde, recuperar a qualidade de vida. Então, muitas pessoas têm esse processo de passar a vida inteira comendo errado, aí chega uma certa idade, o corpo ele já tá tão cansado de fazer esse processo, porque o nosso corpo ele é tão inteligente, só que assim, ele tá lutando todos os dias para fazer aquele processamento daquele alimento que você come. Então, assim, a gente precisa aprender a honrar mais, a dizer assim, caramba, cara, sabe, você fazer um processo aqui, só que a gente não tá olhando, então a gente não valoriza aquilo que a gente não tá vendo, né? A mesma coisa que os seus pulmões, né? Quando você escolhe fumar,
sabe? Você tá colocando um veneno para dentro. Então você precisa olhar para isso. Realmente eu estou honrando isso aqui, esse templo, sabe? Eu tô honrando meu corpo. Eu tô realmente ajudando ele ou eu tô prejudicando? Então às vezes a gente passa a vida inteira comendo errado, colocando coisa para dentro. Aí em algum momento da vida a gente vai ter que olhar para isso. Porque as doenças elas vão surgir, a gente vai perceber que a gente fez merda a vida inteira e que a gente precisa ter uma outra ação, né? Então que a gente possa estar consciente nessa vida, consciente de dizer assim, nossa, agora eu vou cuidar aqui. E não é mudar radicalmente, né? É mudar aos pouquinhos e procurar ajuda, tá bom? Então, hoje eu senti de falar sobre isso, sobre o meu processo, tá? Então, de novo, lembrando, o meu processo foram as ações que eu tive ao longo do tempo. Então, assim, procurem ajuda profissional, tá bom? Se você sofre com isso, procura um psicólogo, procura uma nutri para você mudar a sua alimentação. Faça isso aos pouquinhos, cuide de você, cuide da sua saúde mental, porque tudo acontece aqui, então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental para que a gente possa realmente refletir isso e tá bem na vida, tá leve, porque quando a gente procura uma alimentação mais leve, a gente tem mais disposição na vida também, né? Então é bem importante a gente olhar para esse lugar com muito amor e com muito carinho, tá bom, gente? Então, era isso que eu queria dizer. E se vocês sentirem de compartilhar, fiquem bem à vontade, tá? Pra a gente criar essa conexão aí de vulnerabilidade também, porque eu sei que não é fácil, então eu tô me vulnerabilizando nesse sentido pra ajudar vocês também a se desprenderem dessas questões da mente, de achar que só a gente que sofre com isso. Tem muitas pessoas que sofrem, né? A gente pode até olhar para alguém e dizer assim, nossa, eu nem acreditava que você tinha isso, mas a gente tem alguns processos muito parecidos, então a gente precisa realmente se colocar nesse lugar de vulnerabilidade e saber que é ele que vai nos libertar, que é aquele que vai nos trazer a cura, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem e até amanhã.